Meu nome é Amanda Braga, eu sou estudante de Direito da Universidade de Brasília. Sou também bolsista pela Universidade de Brasília no projeto de Iniciação Científica 2020-2021. Hoje vou apresentar meu projeto sobre as decisões de adequação da União Europeia sobre a proteção de dados pessoais, uma análise da Argentina e do Uruguai em comparação aos Estados Unidos da América. No cerne do debate sobre a intersecção entre a tecnologia e o direito, encontram-se as questões da proteção de dados pessoais e, de forma mais específica, das transferências internacionais desses dados. A União Europeia ocupa um papel central nesse assunto, uma vez que dois instrumentos jurídicos seus, a Diretiva 9546/EC e, mais recentemente, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, passaram a exigir um nível de adequação de proteção para que os dados oriundos do território da União Europeia possam ser tratados em territórios terceiros. Esse trabalho se concentra num dos mecanismos de verificação desse nível, as decisões de adequação, relativas, especificamente, à Argentina, ao Uruguai e aos Estados Unidos. Esses países já foram submetidos ao escrutínio da União Europeia, mas precisarão ser reavaliados no contexto mais recente, ou seja, após a vigência do Regulamento Geral de Proteção de Dados e do julgamento pelo Tribunal de Justiça da União Europeia no caso Schrems II. Para isso, comparar-se-á os sistemas jurídicos da União Europeia, argentino, uruguaio e dos Estados Unidos por meio da conjugação de perspectivas doutrinárias, normativas e concretas. Uma vez estabelecido o tema de interesse e as principais questões que se objetiva responder, apresentadas no plano de trabalho inicial, optou-se por uma pesquisa de caráter qualitativo e orientada por uma visão dinâmica. Ainda, estabeleceu-se como fundamento conceitos chaves para a proteção de dados pessoais e também marcos legais essenciais dessa discussão. Com base nisso, procedeu-se a análise e seleção bibliográfica, jurisprudencial e documental. Em seguida, realizou-se a respectiva leitura, fichamento, análise de conhecimento e contraste das informações obtidas, para que se pudesse responder às perguntas propostas. Desde o início, já era conhecida a necessidade de análise dos marcos jurídicos dos países em foco nessa pesquisa, em especial as próprias decisões de adequação. Ao longo do trabalho, todavia, percebeu-se também a relevância da Decisão 2019-419 da União Europeia sobre o Japão, embora apenas para fins de comparação. Isso porque se trata da única decisão de adequação tomada pela Comissão Europeia desde o início da vigência do Regulamento Geral de Proteção de Dados. As diferenças entre a Diretiva 9546/EC e o RGPD permitem perceber a evolução da proteção de dados na União Europeia. Por sua vez, a única decisão de adequação após o RGPD, relativa ao Japão, como já mencionado, e a decisão do Tribunal de Justiça no caso Schrems II, em relação ao escudo de privacidade dos Estados Unidos e União Europeia, apontam para uma postura mais exigente na fixação do que é o nível adequado de proteção de dados. A elaboração da tabela comparativa das legislações pertinentes de cada país, com exceção dos Estados Unidos, pelo fato de não haver lei geral sobre o assunto nesse país, foi essencial para perceber a proximidade, e não igualdade, entre os marcos legais da União Europeia, da Argentina e do Uruguai. A análise do estado atual da proteção de dados nos Estados Unidos, principalmente após a revogação do Privacy Shield, ou escudo de privacidade, provocou dúvidas quanto à facilidade de adequação do país ao nível europeu. Paralelamente, percebeu-se que as decisões tomadas nesse contexto parecem ser grandemente influenciadas por interesses políticos, sociais e econômicos. De fato, o contexto de cada um dos sistemas analisados é extremamente diferente. A União Europeia, desde os anos 1990, assume o protagonismo na regulamentação geral e rígida da proteção de dados, principalmente com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. A sua postura referente à transferência internacional de dados acaba por influenciar os outros países a buscarem uma maior regulamentação do assunto. Por sua vez, as realidades argentina e uruguaia têm o seu início centrado no direito constitucional à privacidade e no instrumento do habeas data, com posterior especificação do direito à proteção de dados. Já os Estados Unidos, influenciados pelo seu contexto histórico, político, econômico e cultural, mantêm um modelo de proteção de caráter setorial e autorregulatório. Dessa forma, é provável que a Argentina e o Uruguai sejam considerados adequados uma vez reanalisados seus níveis de adequação. Quanto aos Estados Unidos, parece haver mais dificuldades, mas também há grandes estímulos para que essas dificuldades sejam contornadas. Estou ansiosa para que o relatório final seja disponibilizado e espero que vocês tenham interesse.